Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um BH Podcast e é um prazer ter você aqui como espectador ou como ouvinte. Lembrando que o BH Podcast ele está disponível em todas as plataformas de podcast como Amazon Music, Spotify, Google Podcast e inclusive no YouTube para você assistir. E hoje, antes de falar do nosso convidado que vai trazer um conteúdo assim sobre autoestima e visual para homens, então já se prepara porque o conteúdo pode ser muito útil para você, como vários outros que a gente trouxe aqui ao longo dos últimos episódios. Mas antes eu quero deixar um recado para você. Você já pensou em ativar o seu próprio podcast? É isso mesmo, no Estúdio RVL você pode contar com toda estrutura, como essa, de áudio, luz e câmeras, para você chegar e gravar o seu podcast. Então, entre em contato com nossa equipe para você solicitar o seu orçamento e agendar a sua visita aqui no Estúdio RVL. @Estúdio RVL no Instagram ou estudiorvl.com.br. Acessando diretamente o site, você consegue o nosso telefone e também o nosso WhatsApp. Entre em contato e ative o seu podcast. Voltando aqui para o BH Podcast, já dando um spoiler, olha só, o nosso convidado de hoje, ele é barbeiro e especialista em prótese capilar. Daqui a pouco eu vou passar o resumo completo da bio do nosso convidado, mas é um prazer te receber aqui, Felipe. Seja bem-vindo Valeu, ao Leandro, BH obrigado. Podcast. Gente, muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer aí ao BH Podcast pelo convite, né? Eu vou estar falando um pouco sobre a minha área de atuação. Eu me chamo Felipe Júnior, tá? Tenho 30 anos, casado, muito bem casado, graças a Deus. E estou aí para poder falar, né? A gente bater um papo, fazer um bate-papo bem interessante a respeito de prótese capilar, porque eu acredito que para muitas pessoas é novidade, para algumas pessoas curiosidades e para algumas pessoas também até um pouco de receio. Então eu acredito que através desse podcast a gente vai estar batendo um bom papo e algumas dúvidas podem estar surgindo aí, mas eu acredito que no decorrer da conversa também vai estar saindo fora essas dúvidas para poder falar de uma maneira mais técnica ou também um pouco mais específica ou também um pouco mais solta a respeito da prótese capilar. É isso aí, eu tenho certeza para você que já pensou em utilizar uma prótese capilar, ou por questões de calvície, ou por questões às vezes até de uma doença, pode ser muito interessante esse episódio para você tirar todas as dúvidas. E se essa situação não é um problema para você no seu dia a dia, você pode compartilhar esse episódio com uma pessoa que você sabe que precisa dessa informação. Então o Felipe está aqui hoje para esclarecer todas as dúvidas sobre prótese capilar. E apresentando aqui mais alguns detalhes, né? Nosso convidado de hoje é o Felipe Júnior, barbeiro, casado, né? Além disso, casado com a Raquel, barbeiro e especialista em prótese capilar, que nos últimos 4 anos oferece soluções para transformar o visual e autoestima de homens em Belo Horizonte e Minas Gerais. E se Deus quiser, para todo o Brasil, viu, gente? Eu acredito que não vai demorar muito, não, se Deus quiser. É isso aí. Bom, eu trabalho com prótese, né, galera, há quase 4 anos e eu sempre tive dificuldade com redes sociais. Então, talvez a pessoa vai estar assustando um pouco com como assim você trabalha todo esse tempo, você não divulga? Exatamente, eu sempre tive essa dificuldade, né, de lidar com as redes sociais, com vídeo, com gravação, mas é uma etapa, ou seja, uma virada de chave na minha vida. Eu acredito que eu estou me desenvolvendo para isso e vou alcançar bons resultados por conta disso também. Então, para quem não conhece ou para quem não sabe, já tem 4 anos que eu trabalho com prótese, já fiz mais de 600 aplicações de prótese, já atendi de diversos tipos de clientes, diversas situações de calvície, problemas. Então, eu acredito que todos, para cada cliente é um tipo de atendimento, mas dentro desse período todo eu absorvi bastante informação, bastante segurança no trabalho. A gente às vezes passa por situações nunca passou, nunca imaginou que passaria, mas é sempre assim, para gente que trabalha, né, de uma maneira mais artesanal, que é a prótese, que trabalhar com as mãos ali, sempre ter um detalhe diferente do outro, a gente vai aprendendo, vai aperfeiçoando para entregar sempre o melhor resultado. Legal, Felipe. E olha só, aliás, eu apresentei aqui no início e falei sobre autoestima, né? Sim. Qual que é o impacto direto
da prótese capilar, que é um objeto, né, que a gente está falando aqui, uma técnica que você domina muito bem, mas qual é o impacto direto na autoestima da pessoa que utiliza a prótese? Olha, o impacto, ele é instantâneo. Porque se você for parar para entender o processo capilar, né? Ou seja, às vezes a pessoa tem cabelo, passa por algum processo, ou às vezes tem queda de cabelo, às vezes a pessoa fica calvo, ou é por motivo genético, ou então por excessos de química. Então, o cabelo ele vai perdendo bastante o seu formato e muitas das vezes chega a ficar calvo. Então, quando a gente está falando de prótese capilar, ela entra com como objetivo muito grande, muito rápido também. Por quê? Porque a prótese ela não é um procedimento cirúrgico. Então, o resultado é imediato e muitas das vezes assim é espantoso. Por quê? Porque fica muito novo. A pessoa tem uma rejuvenesce demais, a pessoa fica com o visual de uma maneira muito diferente. Então, positivamente falando, a pessoa tem um visual renovado. Então, ela mexe muito na autoestima da pessoa pelo fato de conseguir encontrar um resultado de aparência melhor. Muito bom. Você comentou sobre implante, né, durante a sua explicação aqui. Sim. Qual que é a diferença do implante, da prótese e de outras opções? Às vezes o pessoal até confunde prótese e implante, né? O implante basicamente ele é um procedimento cirúrgico e a prótese capilar ela é um procedimento não cirúrgico. O implante, né, a gente sabe que existem alguns termos técnicos que eles utilizam para fazer a remoção dos fios da base doadora para a área receptora, né? No nosso caso, não. A gente faz uma raspagem local, né, na área da calvície que o cliente tem, e essa área que é feita essa raspagem, ela é substituída por uma prótese. Exatamente por isso que a gente utiliza essa nomenclatura prótese capilar, porque ela vai preencher aquela parte onde tem a calvície. Pode ser uma calvície frontal, pode ser uma calvície praticamente na região da coroa, pode ser às vezes uma cicatriz, né, algum corte cirúrgico, alguma coisa que aconteceu e que essa prótese ela consegue ser adaptada para esse local onde a gente vai estar fazendo o preenchimento, tá? Então ela tem uma base e nessa base é fixados os fios de cabelo e ela vai praticamente preencher aquela área de uma maneira não cirúrgica. Que legal. E só para a gente dar sequência aqui, né, antes da próxima pergunta, para quem já está ficando curioso sobre esse assunto, né, qual que é seu Instagram, como que a pessoa consegue entrar em contato com o Felipe para tirar as dúvidas dele em relação a isso que você falou e o que a gente ainda vai tratar aqui no podcast. Sim, hoje eu tenho meu Instagram, né? Eu me adaptei com um visual diferente. A maioria dos locais que você vai ouvir falar sobre prótese é um tratamento meio como se fosse uma clínica, né? Então, eu sempre gostei de uma pegada de barbearia. Eu já fui barbeiro, né? Mas quando eu lidei com a prótese, eu apaixonei pela área, sou apaixonado pela área de prótese capilar, eu gosto muito. Eu, graças a Deus, eu tenho uma confiança sobre o meu trabalho e através disso eu meio que fiz umas mudanças. A minha barbearia é uma barbearia personalizada para prótese, tá? Então, para entrar em contato comigo, eu tenho um Instagram que é a Trino Barbershop, tá? Trino Barbershop, tudo junto ou separado, você vai conseguir encontrar. É a única barbearia que tem esse nome no Instagram. E através do Instagram você pode estar mandando uma mensagem querendo fazer uma avaliação. Essa avaliação ela é gratuita, tá? E dentro dessa avaliação nós temos próteses de simulação também, porque às vezes o cliente fica assim, será que tem como eu utilizar algum tipo de aplicativo para mim poder ter uma noção de como que eu vou ficar assim? A gente tem próteses de simulação que a gente apresenta para o cliente alguns modelos que a gente tem. Se o cliente gostar, a gente dá início, né, do processo para a gente estar fazendo adquirir a prótese do cliente, fazer o agendamento para poder estar fazendo posteriormente a colocação da prótese capilar. Então é isso aí. Para você que tem alguma dúvida, já segue @Trino Barbershop. É isso mesmo? Isso. Excelente. Felipe, qual que é a diferença? Você acabou de falar a diferença aqui sobre um implante e uma prótese.
Mas qual que é a diferença para muita gente que fica falando assim, ah, a prótese é a peruca, a famosa peruca, que muita gente tem até a resistência de falar sobre isso. Qual que é a diferença para quem pensa em utilizar, mas ainda tem essa dúvida? Olha, a prótese, basicamente, a gente pode, assim, para simplificar, ela é uma peruca. Simplificar. Mas na parte técnica, ela deixa de ser uma peruca porque a gente está fazendo uma adaptação. Prótese, ela vem sempre de uma ideia conectada a uma adaptação. Prótese de perna, prótese dentária. Ela está se adaptando a você. É meio que um complemento do Um corpo da complemento do pessoa. corpo. A prótese basicamente seria isso, a prótese capilar. Ela vai, a gente faz essa raspagem no local, né, da calvície e a prótese vai se adaptar exatamente àquele local. Então, com a técnica, né, do corte, a gente vai fazer um disfarce, né, para que haja uma conexão bem perfeita do cabelo da prótese com o cabelo do cliente. Muito bom. E a gente falando sobre essa resistência, qual é a principal resistência dos homens que às vezes pensam em colocar, mas até hoje não decidiram para falar assim, ó, eu vou tomar essa atitude e vou utilizar uma prótese? Olha, a resistência ela é infinita, né? Eu acredito que para cada solução que para sanar uma resistência sempre vai aparecer outra. Mas ela vem muito porque eu acho que é questão do homem, né? E por se tratar de prótese capilar, até mesmo dentro de Minas Gerais, é uma experiência que eu tive é que o mineiro em si ele é muito conservador, sabe? Então, às vezes, ele, por ter uma cultura mais conservadora, se sente como se estivesse colocando uma peruca, e isso traz para ele um pouco receio pelo que as pessoas vão pensar dele utilizando uma prótese. Mas eu gosto muito de falar que a minha prótese ela não parece prótese. Essa aqui é a pegada que eu tenho para oferecer. Através de algumas técnicas que eu consegui desenvolver, graças a Deus os resultados que eu tenho não parecem prótese. Então, isso foi sendo aperfeiçoado, vai ser aperfeiçoado cada dia mais. É uma área que eu acredito que eu vou estar sempre aprendendo, mas sempre também oferecendo o melhor e o mais atualizado para os meus clientes. Então, essa resistência vem muito da zombação no trabalho, na escola, nos colegas. Então, o homem ele fica um pouco com receio, né? Mas tirando isso, né? Se esse não é um problema para uma pessoa que quer colocar uma prótese, procure um bom profissional, porque de certa forma também tem alguns trabalhos que deixam a desejar. E provavelmente possa ser também um dos motivos pela qual a pessoa não usa, por ter visto um tipo de trabalho que não ficou muito bom, né? Não ficou bem apresentável e alguma pessoa comentou, alguma pessoa falou que não ficou bom, a pessoa fica tão constrangida que ela tem duas opções. Ou ela encara um novo produto com um outro profissional, com uma técnica diferente para tirar essa aparência negativa, ou ele tira e desiste, infelizmente. Entendi. Legal isso aí que você comentou sobre algo que não foi colocado da maneira correta, né? O profissional não fez o trabalho correto. O que é um padrão correto? Como que a gente identifica o que é o legal para uma prótese e o que não é legal? Como que a pessoa consegue identificar para quem utiliza uma prótese ou para quem pensa em utilizar essa prótese? Olha, são vários detalhes que pode caracterizar como uma boa prótese ou não. Mas, particularmente falando, a gente precisa de identificar a questão até de proporção, né? Porque muitas das vezes o que eu tenho por costume de receber alguns clientes que colocou prótese em outro lugar e vem na minha barbearia para que eu possa fazer algum tipo de trabalho paliativo. A maioria dos casos é a falta de conexão do cabelo, é a falta de técnica que o profissional não consegue aplicar para a escolha da peça, né, para o dia a dia do cliente, que é muito importante. Só te interromper aqui para a gente entender, né? Você falou a falta de conexão do cabelo. O que que seria uma conexão? Só para a gente traduzir da parte técnica para quem está Sim, assistindo. no caso seria a conexão, porque são dois cabelos que vai se misturar para encontrar um resultado. Então é o cabelo da parte superior com a parte lateral. Esse detalhe é onde a gente fala que é o encaixe da prótese.
E essa conexão que tem que ter, ou seja, essa mistura de cabelo para fazer com que a prótese não pareça ser prótese. Então, o caminho para se chegar num bom resultado tá aí, nessa percepção, nesse feeling melhor, para poder encontrar um resultado melhor. Legal, eu acabei interrompendo. Qual que era o outro item que você tinha comentado, né? Além da conexão, a proporção dela. Isso, questão do volume, né? Porque a prótese ela trabalha com um volume um pouco em excesso para que o profissional possa trabalhar esse excesso da melhor forma como ele quiser. Também tem próteses que você nem precisa de trabalhar excesso, ela tem um excesso, ela tem um volume bem próximo de um cabelo natural, porém uma prótese que a gente abre um leque um pouco diferente, que a gente vai falar sobre durabilidade, cuidados para poder encontrar, né, a melhor forma do cliente estar usando ela no dia a dia. Mas o volume do cabelo, a cor do cabelo também é muito importante, porque a prótese ela tem todos os tons de cabelo. Ela tem com grisalho com Legal. 10%, com 20% de grisalho, 30%, 40% até 100% Então, de cabelos brancos. então, peraí, só para entender. Cabelos brancos também existe uma prótese que já vem pronta com essa escala de tons. Por exemplo, Isso. quem tem o cabelo totalmente branco tem a opção. Ou Tem uma opção. quase começando a ficar grisalho também tem a opção. Tem essa opção. E as próteses, elas têm as suas escalas de cores e a escala de grisalho. Então, por exemplo, as cores padrão, né, na área de tintura, para quem entende disso, a escala de 1 a 7, depois tem alguns pontos que vão mudando. Mas o tom 1, tom 2, tom 3, tom 4, 5, 6 e 7. São as 7 cores praticamente que definem as cores de cabelo, né? O castanho o preto, o castanho escuro, o castanho médio, o castanho claro, o loiro escuro, o loiro médio, o loiro claro e o loiro mesmo, né? Então, as próteses ela acompanha essas paletas de cores e também a questão do grisalho, ela vai acompanhar, o grisalho vai acompanhar um percentual de 10%, 20%, 30% ou até 100% de cabelos brancos, tá? Então, através da avaliação, se você estiver procurando um bom profissional, ele também vai dominar essa área das cores para poder te indicar uma peça que vai ficar o mais próximo para você, para te entregar um resultado também dentro do que você está tanto esperando. Muito bom. Então, para entender que você falou sobre um bom profissional. Como que funciona o processo para a pessoa que vai entrar em contato com você e ele tem dúvida de como vai funcionar, né? Ele vai até a sua barbearia e como acontece esse processo de entrar em contato até ele sair já com a prótese colocada? Colocada, né? É assim, pessoal, para entrar em contato, para você que está querendo, né, colocar uma prótese, basicamente a gente precisa do primeiro caminho, que é a avaliação. Eu geralmente, dependendo da situação, eu falo com alguns clientes para que eles possam me mandar uma foto, né, inicial para mim poder fazer a primeira avaliação. Ele nem precisa de sair de casa. Através dessa foto a gente vai bater um papo e essas conversas vão praticamente nos encaminhar para uma avaliação presencial. Através dessa avaliação presencial, se você tiver interesse, ele pode estar fazendo até como eu posso dizer, uma simulação. Eu tenho umas próteses lá que tem uns cortes, né? Ele pode fazer uma simulação, ele pode mandar uma foto para a esposa. Olha aqui, amor, como é que tá ficando? O que você achou? Tal. Pode levar isso de uma maneira mais divertida, mais dinâmica. Não precisa de ser aquele padrão, aquela mecânico assim, não. Pode ficar bem descontraído, tá? E através dessa avaliação, se ele tiver interesse, ele vai passar pelo próxima etapa, que seria a encomenda de uma prótese. Ele dá um sinal, através desse sinal eu vou estar fazendo um pedido na fábrica, a fábrica manda essa prótese para mim, demora no máximo 3 dias, essa prótese chegou para mim, eu entro em contato com ele. Olha, sua prótese já chegou, já está feita as conferências dela, está toda certinha, agora é só a gente agendar a data de sua colocação. A partir desse momento, ele já fica ciente, manda para mim o dia e o horário, aí a gente deixa tudo agendado para no dia que ele vier, ele já vai preparado, porque o tempo de colocação que eu peço é a média de 2 a 3 horas para poder estar fazendo todo o processo. E lembrando, eu tenho uma barbearia, ela é especializada, né, em prótese capilar, ou seja, os meus atendimentos na barbearia é para prótese capilar. Então,
você vai estar dentro de um ambiente que é familiarizado com o seu atendimento. Então, não precisa ficar constrangido, pode levar a esposa, pode levar o primo, pode levar o parente. Quiser tirar foto antes, fazer um antes e depois, pode, porque o nosso espaço tem um local bem adequado para você tirar uma foto, para você querer fazer um antes e depois. E basicamente fazer todo o procedimento dentro desse prazo de 2 a 3 horas para poder sair de lá com resultado como eu posso dizer, com o seu novo visual, né? Para o seu trabalho, para sua esposa, para sua família, na onde você achar que vai ser conveniente. Muito bom. E pelo que eu entendi, então, até em menos de 7 dias ali a pessoa já consegue de Sim, entrar em contato até instalar ou colocar a nova prótese, a pessoa consegue fazer todo o todo o processo? processo. Eu acredito que com 4 a 5 dias, né? Isso aí vai sim. Se o cliente também tiver bem apto, eu tenho algumas próteses em estoque, né? Se bater nessa avaliação, a gente perceber que ele pode fazer uma colocação de imediato, a gente pode também. Mas eu sempre gosto de fazer essa avaliação porque eu trabalho de uma maneira um pouco diferente. Eu não vou pela quantidade, eu vou pela qualidade, tá? Eu não sou muito focado nessa questão. Entrou aqui na minha barbearia, tem que sair com prótese, não. Eu dou ao cliente essa possibilidade dele pensar, dele saber se é isso mesmo que ele quer, porque eu acredito assim que quando a gente está apto a ter uma mudança, eu acredito que qualquer trabalho que tiver para que isso aconteça, o cliente já está disposto, porque dentro dele ele já tem uma opinião de que é isso que ele quer. Então, um bom atendimento vai trazer para ele uma segurança de que essa vontade que ele quer vai sair do papel. Então, eu não trato o cliente naquela situação de pressionar, não, você tem que colocar, vamos colocar, não. Eu prefiro que o cliente pense, mas se ele tomar uma decisão de que é isso mesmo que ele quer, a gente ainda consegue fazer uma colocação no mesmo dia da avaliação. Muito legal. E eu tô achando o máximo, né? Porque eu já tive a experiência de visitar a sua barbearia e eu me surpreendi porque no dia, né? É claro que o que o Felipe falou, né? Todo esse ambiente controlado eu achei muito legal e foi exatamente esse convite que ele me fez. Vai lá um dia para você conhecer, vai lá conhecer o espaço, como é o atendimento. E eu bati um papo com uma pessoa do meu lado por alguns minutos, assim, meia hora, se eu não me engano, quase uma Sim. hora lá batendo papo, eu, ele e o Felipe. E aí, esse cliente do Felipe foi ser atendido, chegou a hora dele ser atendido. Eu tava lá só batendo papo mesmo. E o Felipe foi e comentou com ele, né, se ele autorizava ele comentar, o Felipe ter a liberdade de comentar com ele. Não, pode comentar que ele é bem Foi. despachado, né? Ele É fala assim, desse não, jeito. vai lá, fica à vontade. Ele tá assim, Leandro, você percebeu alguma coisa diferente nele? Eu falei, não. Achei que ele ia cortar o cabelo. Quando ele me mostrou, ele tá aqui, vem cá pra você ver essa conexão, né? Isso, Esse encaixe, espaço. essa conexão. Ele tava indo lá pra fazer uma manutenção e eu nem percebi que era uma prótese que ele usava. Exatamente. É isso que eu falo. O trabalho que eu tenho, né, desses 4 anos, eu, graças a Deus, aprendi com algumas pessoas. Sou muito grato, sabe, ao início da caminhada, as oportunidades que me veio, né, para mim conhecer da prótese capilar. E eu tive uma paixão muito grande pela área. Eu não sou usuário de prótese capilar, mas eu tenho dentro de mim as dores de uma pessoa que se incomoda com calvície. Eu tento ser o mais empático possível para me entender o que que eu posso fazer para melhorar. Mas eu já vi casos de clientes que dentro da minha barbearia falou que não era uma prótese que ia chegar no resultado que ele queria. Então, eu também sou muito flexível para poder entender que existe casos e resultados que a gente possa tentar encontrar o melhor caminho. Mas essa experiência que você teve lá na barbearia é muito comum. Pessoas que me conhecem passam lá para poder bater um papo comigo e nesse período entra um cliente que vai fazer uma manutenção e o ambiente é totalmente controlado, como eu falei, bem personalizado, os meus clientes, eles se interagem com o cliente que também não usa. Quando vê o resultado, é um espanto atrás do outro. Nossa, que isso? Não, nem parece É que é. É impressionante. impressionante. O pessoal fica muito assim. Nossa, cara, que diferença. Quando vê que eu tiro a prótese, fala, nó.
Você ficou bem mais jovem, você ficou 10 anos mais novo. E esses são os feelings que a gente recebe, né? Os feedbacks que a gente recebe quando um cliente se surpreende com o resultado de uma prótese capilar bem colocada, com resultados assim bem bacana mesmo. Muito bom, que legal, viu, Felipe? Pra mim foi impressionante. Primeira vez que eu vi, porque a gente ouve falar muito. Mas Isso. na prática dá um impacto assim, né? Eu imagino pra pessoa que utiliza a prótese, né? Quando Sim. ela se vê no espelho e fala assim, não, agora ficou diferente. É. E isso que eu ia te perguntar, quais são as principais dores, né, que você comentou agora, eu achei muito legal você comentar sobre a empatia que você tem. Quais são as principais dores que os seus clientes chegam até você, né? Por que que eles buscam a solução da prótese? Olha, um dos casos assim que eu fiquei mais impressionante, foi mais impressionante para mim, bem marcante, foi uma experiência de um cliente meu. Ele ficou 15 anos da vida dele sem festa de casamento, em recusar convites para ser padrinho de casamento, de não ir em lugares que pedisse para que ele pudesse retirar o boné, porque ele ficou 15 anos só usando boné. E ele não tinha nenhum tipo de vontade de ir para nenhum tipo de festa, essas coisas assim. Então ele tinha uma vida bem mais, como eu posso dizer assim, mais reservada, mais na dele, sem participar de algum tipo de evento. Quando ele colocou a prótese, tudo mudou. Mudou o tratamento das pessoas com ele, mudou o tratamento dos próprios familiares. Casos das pessoas assim, ver o tanto que ele ficou jovem, de não reconhecer ele, né? Porque o visual muda muito. Então, assim, foi uma das experiências que eu tive. Eu também tive um caso de um cliente meu que ele queria colocar uma prótese para poder participar do casamento do irmão. E ele sempre foi calvo. Quando ele topou a ideia de colocar uma prótese, ele colocou essa prótese. E quando ele estava para ir pro casamento, o sobrinho dele brincou com ele. Sempre brincou com ele. Só que no dia que ele foi pro casamento do irmão dele, o sobrinho dele veio, abraçou ele e falou assim: Ô tio, eu não quero sair mais perto de você. Aí ele notou que o tio dele ficou com uma aparência diferente do que o sobrinho dele estava acostumado. Na hora que viu o resultado, que o tio ficou bem aparentado, ele foi, abraçou o tio dele e falou assim: Eu quero ficar perto de você. Você ficou tão bonito que eu quero ficar do seu lado agora. Sim. E foi uma experiência que eu tive, assim, de perceber que a prótese, ela é um bom produto, sabe? Infelizmente, a prótese, ela briga com os preconceitos. Ela não briga com ela mesma, ela briga com o preconceito que as pessoas têm dos que usam e, infelizmente, de alguns trabalhos que não ficam bacana, não fica um bom resultado e isso traz uma certa resistência a ela. Mas eu acredito que lá na Trino Barbershop, aqui comigo, Felipe Júnior, eu posso te entregar um resultado bem satisfatório que você vai ficar assim de uma maneira bem mais tranquila, de uma maneira bem mais garantida de que o trabalho vai ficar bem feito para você. Muito bom, Felipe. E você comentou mais cedo sobre um projeto, né, que a pessoa também pode entrar em contato com você através do site, onde você apresenta a barbearia, a solução, todos os trabalhos. Qual que é o site? Sim, exatamente, galera. Eu tô com um projeto novo, né? Eu sempre tive dificuldade com redes sociais. Então, através dessa nova trajetória, né, que esse novo ciclo da minha vida, então eu já estou me adaptando com as redes sociais. Está sendo desenvolvido o meu site. O meu site já tem até o nome, né? Prótese Capilar BH. E nela vai ter algumas informações necessárias para os clientes, tá? Então, tem também um contato que eu vou estar deixando aqui, que é o 319-8555-8471. Através desse contato, você pode mandar uma mensagem para mim, que você está interessado em fazer uma avaliação. Pode ser uma pré-avaliação através do WhatsApp mesmo, dependendo da situação. E se posteriormente você gostar, a gente marca uma avaliação presencial e aí a gente pode estar fazendo uma simulação para você ver mais ou menos como que funciona. Se você tiver interesse, a gente dá sequência, faz o pagamento da entrada
para a gente estar confirmando, né, que você vai estar colocando essa prótese e no dia da colocação, o restante a gente pode passar e dividir no cartão de 12 vezes se você quiser, 10 vezes, de 1 a 12 vezes, fica tranquilo para você. Muito bom. Então o site é prótesecapilarbh.com.br. Isso. O site foi bem simples e objetivo mesmo, para facilitar a chegada, né, até as instruções necessárias. prótesecapilarbh.com.br e de uma maneira bem tranquila. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar entrando em contato no Instagram também, que lá a gente passa para você o link, e também você vai, de uma certa forma, facilitar o seu acesso. Muito bom. Então vamos falar aqui agora sobre Belo Horizonte. Eu já bati um papo com alguns clientes seus, né? Já identifiquei uma visão ali que eles comentam que você é o especialista de Belo Horizonte até de Minas Gerais. Eu queria saber de você agora, né? O cara da prótese capilar. Como que é o mercado de prótese capilar em BH? É um mercado que o pessoal já está à vontade, já está envolvido, conhece, ou ainda é um mercado novo? Que você já tem essa experiência há mais tempo? Me explica melhor. Olha, a prótese capilar, ela é um mercado promissor. A pandemia afetou um pouco o desenvolver, né, a acessibilidade da prótese. Tem questões de valores, né? Mas a prótese, ela está se tornando aceitável. Eu acredito que uma boa parte da galera de Belo Horizonte está se desenvolvendo, está conhecendo a prótese de uma maneira mais direta agora. Então, provavelmente, você vai se esbarrar com um cliente que usa prótese. Isso está começando a acontecer, isso está sendo bom. E se você, às vezes, está com receio, está querendo, procure, né, um profissional adequado na sua cidade. Às vezes, eu não sei até onde esse vídeo vai chegar, mas procure, tá? É bem provável que você vai encontrar um profissional, mas avalie o tempo, a experiência, o tempo de experiência que o profissional tem para poder te instruir antes de qualquer valor financeiro, seja para pagar. Porque o importante é você se identificar com o profissional, se identificar com a prótese, ter o máximo de informação necessário para você tomar uma decisão. E a partir disso, né, em Belo Horizonte, né, eu tô praticamente há 4 anos nesse mercado, então eu já tenho um endereço, fica na região do Barreiro. O endereço é Avenida Manuel Salles Barbosa, 880, no bairro Cardoso. Lá eu tenho uma loja que tem um espaço bem aconchegante. E você, às vezes, está querendo bater um papo, às vezes você está desenvolvendo algum tipo de interesse pela prótese, você também pode marcar de ir lá para você ver um cliente. Pode ir lá para poder bater um papo, para poder entender como que os clientes estão utilizando a prótese, o que que eles fazem, o que que eles não podem fazer. E isso vai aperfeiçoando a decisão do cliente para ele futuramente estar colocando uma prótese capilar. Muito bom. Você falou aqui sobre o mercado e tudo, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta que com certeza o pessoal de casa, quem está assistindo esse vídeo, deve estar se fazendo essa pergunta, né? Prótese capilar é caro? Olha, prótese capilar eu não acredito que seja caro. Existe vários tipos de tratamento, né? Mas cada coisa tem, cada um tem o seu, como eu posso dizer, tem o seu preço, né? A prótese eu não acredito que seja caro, eu acredito que ela tem o seu valor de mercado, tá? Em relação ao valor, a prótese ela tem o seu valor, mas ela também tem a sua qualidade. Então, assim, dependendo do resultado que você está buscando, eu acredito que a prótese não vai ficar caro pelo resultado que ela entrega, tá? Ela tem uma boa estrutura, então você vai ter um resultado imediato no dia, com como eu posso dizer, com uma aparência assim de uma maneira mais assertiva, tá? Então, os valores ficam um pouco complicado, por quê? Porque cada prótese e cada avaliação vai depender de um tipo de prótese. Então, são vários tipos de prótese e é através dessa avaliação que a gente vai conseguir chegar na questão de preço, né? Então, se você tiver algum interesse, você pode me procurar, pode mandar mensagem no WhatsApp, ou pode mandar uma mensagem no Instagram. E aí, através disso, nós marcamos uma avaliação e lá você vai ficar sabendo em questão de valores, tá? Muito bom. E agora vamos falar aqui sobre alguns detalhes específicos relacionados à prótese.
A prótese influencia de forma positiva no ambiente de trabalho, no ambiente profissional? Você tem algum histórico assim que fala assim, não, mudou a vida de uma pessoa Sim. profissionalmente? Eu tenho um cliente meu, ele é empresário, ele é um cliente que eu gosto muito dele, se tornou um cliente amigo meu, ele faz manutenção toda semana. Ele tem uma rotina altamente intensa e ele vai toda semana fazer manutenção comigo e na empresa dele, ele era calvo. A empresa dele tinha uma estrutura, isso já tem mais ou menos uns 3 anos. A empresa dele tinha uma estrutura, não tinha tanto funcionário. Hoje a empresa dele cresceu e ele tem uma prótese capilar. Se você vê como que a galera elogia o cabelo dele, como que fala, nossa, chefe, que isso, seu cabelo é maneiro demais, nem meu cabelo que é natural é desse jeito. Então ele é muito aciado com a aparência, então ele não olha o valor, ele vê o tanto que isso agregou para o visual dele. Então ele é uma pessoa que tem uma aparência muito assim, bem aciado, bem em dia, e ele não liga para valor, mas o tanto que a prótese beneficiou o dia a dia dele assim, é surpreendente. Às vezes quando ele me fala, nem eu acredito, de certa forma. Porque quando ele Legal. colocou, ele não colocou comigo, ele colocou em uma outra empresa, em outro salão, né? E quando ele passou por alguns problemas, até de locomoção, porque do bairro que ele morava até o bairro que ele tinha que ir, era muito distante, disse ele que ficava muito cansativo. E ele já estava vendo que ele queria fazer manutenção toda semana. Mas toda semana o deslocamento dele, a logística dele, estava ficando cansativa. Então ele foi indicado por alguns moradores lá do bairro, que indicou ele para mim, passou meu contato para ele. Ele entrou em contato comigo e através da primeira manutenção que a gente fez, eu vi alguns detalhes que precisavam ser ajustados. Então chegamos num resultado mais legal. Dali para frente, tudo mudou. O resultado dele é top demais. Ele é um cliente muito satisfeito. Eu agradeço ele muito, que é um cliente sempre fiel, que está lá comigo. Mas, assim, se for falar em relação a resultado positivo, meu irmão, a prótese capilar entrega realmente um resultado muito positivo. Muito bom. Em relação, a gente falou aí do lado profissional, empresarial. Em relação ao lado emocional e de relacionamentos, teve algum caso que você já ouviu falar de algum cliente falar assim, nossa, eu tinha alguma limitação e depois que ele utilizou a prótese mudou a vida dele em relação a relacionamentos e vida emocional? Isso aí também é um caso que chega a ser engraçado, né? Porque a galera fica com alguns receios, né? Principalmente para um cara que é solteiro. Porque, de certa forma, ele tá usando a prótese, aí fala assim, poxa, velho, eu não vou falar com a menina que eu uso prótese. E é um dos casos que mais se ouve gargalhada é por causa disso. Ah, eu vou contar, eu não vou contar. E na hora H, será que ela descola? Será que ela não descola? Esses são os assuntos bem pertinentes. Mas não, a prótese, ela consegue entregar um resultado interessante, uma fixação interessante. E, de certa forma, eu tenho casos, né, de clientes que usam prótese e o incentivo veio da esposa. Falou, ah, amor, por que que você não faz muda o visual, coloca alguma coisa, faz um implante? Eu não sei, às vezes coloca uma peruca, não sei, mas existe a prótese capilar. E eu tenho caso de cliente que a esposa sempre incentivou. Ele conheceu através de um vídeo no Instagram e foi namorando essa ideia, foi namorando a ideia, e demorou mais ou menos quase 2 anos para ele tomar uma decisão. E a decisão veio através de um amigo dele, que colocou comigo. Quando viu a prótese dele, falou assim: me passa o contato que eu quero. Não quero nem saber, me dá o contato dele que eu vou lá e vou colocar com ele. E quando viu o resultado, e aonde eu faço de tudo para chegar, eu coloco uma prótese para que ela não tenha uma aparência de prótese. E alguns clientes contemplam essa imagem e falam assim: não, cara, é isso aí que eu tava esperando. Pode me passar o contato que eu gostei muito da sua colocação. Eu quero colocar onde você colocou. Eu tenho Uhum. muitos clientes arrastados que foi dessa forma, por conta do resultado que viu em um cliente meu, ele veio de a contrapartida de tomar a decisão final para colocar a prótese. Legal, vai muito da indicação então também, né? O Sim, cliente satisfeito, ele acaba indicando indicando. outros clientes também. Exato. E Felipe, tem alguma idade mínima
ou máxima para a pessoa utilizar uma prótese? Assim, por Não. exemplo, você comentou de pessoas jovens que utilizam e nem parece que utilizam, né? Como que funciona em relação à idade? Eu já coloquei uma prótese num cliente meu, ele tem 74 anos de idade. Diz ele que o sonho, ele teve um tratamento de câncer e o cabelo dele caiu muito, mas muito. Já era mais ralo, mas por conta do tratamento caiu muito. E ele, para viver uma nova vida, também investiu na aparência dele. Falou, não é porque eu tô velho, significa que eu tô morto. Eu quero ter uma repaginada na minha vida. Deus me deu uma oportunidade de viver, eu vou viver de uma maneira diferente. Ele foi, com 74 anos de idade, tomou a escolha de colocar uma prótese. Ele colocou comigo, ficou super satisfeito. É um cliente que vai lá para fazer a manutenção dele. Então, assim, não tem idade, tem a vontade e o querer, sabe? O querer vai ser construído pelo que você vê nas outras pessoas, os resultados, as indicações, você vai gerando essa vontade de literalmente tirar do papel e falar assim, não, eu quero colocar uma prótese, vou colocar lá com o Felipe lá, porque eu acredito que o resultado dele vai ser importante para mim. É E a isso gente aí. faz de tudo para poder encontrar esse caminho. É isso aí. Então, para você também que acredita que não tem idade, tem vontade, prótesecapilarbh.com.br. Exatamente. E falando também um ponto legal é que assim, olha, você quer colocar uma prótese, você está procurando um lugar, eu deixo essa dica, sabe? Não precisa de você investir nenhum real numa prótese, mas você tem que investir o quê? Pesquisa, informações. Quanto mais informado você fica, mais você vai se adaptar com ela para poder entender como funciona. E quando você colocar, você vai ter uma experiência nova. Então, essa experiência vai ficar com você. A sua experiência não vai ser igual a do seu amigo, que também usa prótese. Eu posso colocar prótese em 3 pessoas em sequência, mas cada um tem a sua sensação, cada um tem o seu resultado, cada um tem o seu perfil. E o legal da prótese é isso também, tá? Ela se encaixa dentro do perfil de trabalho, do perfil do dia a dia da pessoa. É um tipo de corte de cabelo que vai te entregar um resultado mais fácil de você pentear o cabelo, porque pensa comigo, você calva há quanto tempo? 10 anos? 5 anos? 3 anos? 2 anos? Você tem costume de pentear cabelo? Você tem costume de usar secador? Você tem costume de lavar o cabelo, de hidratar o cabelo? Então, esses são os pontos que você já vai começar a aprender nas informações para você falar assim, não, a prótese ela vai entregar o resultado que eu estou querendo. Não só o resultado do corte, mas o resultado no dia a dia, porque é uma vida normal. Vai poder nadar, vai poder fazer esporte físico, vai poder lavar ela, vai poder usar um secador. Ah, eu quero fazer uma luz na minha prótese. Pode também. Tudo isso está na prótese capilar, mas dentro de uma orientação, tudo fica melhor, sabe? As informações vai entregar para o cliente uma certeza sobre o resultado. E você, sabendo, né, de um profissional essas informações necessárias, você vai encontrar também uma prótese que vai se adaptar para o que você está querendo. Muito bom. E mais cedo a gente tinha comentado sobre um certo tabu ainda que existe em comentar sobre próteses, ou algumas pessoas que têm essa dificuldade em abrir o jogo sobre o assunto, né? Você comentou algo muito interessante, que não é só prótese capilar, existem vários outros tipos de próteses ou auxílios na aparência das pessoas. Me Sim. fala mais sobre isso, né? O quanto isso é importante as pessoas entenderem que uma prótese capilar é só mais um tratamento estético. Sim, exatamente. É um tratamento estético que, dependendo do seu dia a dia, por exemplo, tem um prótese que tem uma base que a gente chama de micropele, tem uma prótese que a gente pode chamar de tela ou lace, né? E em volta dessa base existe uma parte também que tem o silicone. A gente chama de prótese híbrida, porque ela tem a tela e o silicone. Então, esses são os dois tipos de prótese que, assim, é, na, na minha experiência com prótese, tem aumentado muito, né? É, esse tipo de prótese basicamente pode trazer um resultado mais satisfatório para você, né? Tá? E também tem prótese, por exemplo, a prótese HD, eu já coloquei uma prótese que ela é uma toda, a gente fala full lace, toda em tela, tem uma estrutura fantástica. É um dos resultados mais top,
mas ele precisa de ter um feeling muito bem preciso, porque vai fazer uma diferença muito grande na durabilidade. Cada tipo de prótese tem uma durabilidade e também cada tratamento tem um tipo de durabilidade para a prótese, porque eu costumo dizer que é uma aliança entre o cuidado com a prótese e a durabilidade. Você só alcança durabilidade com cuidado. Quanto mais você cuida, mais tempo ela dura. Quanto menos você cuida, menos ela dura. Então, produtos, a maneira como você vai se portar no seu dia a dia vai afetar na prótese. Ah, mas afetar negativamente, não positivamente também. Na forma positiva, você sabendo que quando você cuida, você usa um produto adequado, um produto que vai alcançar um resultado, uma pomada, um olhinho, um certo óleo, tipo de óleo para poder te entregar um brilho, uma macieza no cabelo, esses produtos vão te trazer um comportamento que no dia inteiro você não precisa nem de mexer no cabelo, porque o cabelo fica bem comportado, bem Legal. homogêneo, fica bem macio, o cabelo fica brilhoso. Então esses cuidados é aí que basicamente vai formar um bom tempo de durabilidade. Muito bom. Então é quase que um cuidado igual a gente tem com um carro no dia a dia ou com uma Sim, casa, né? Quanto mais a exatamente. pessoa cuida no dia a dia, mais a pessoa vai utilizar, usufruir Vai usufruir, daquele exatamente. bem. O tempo médio que eu tenho dos meus clientes, no início, quando eu estava começando a minha jornada na prótese, eu tinha um pouco de insegurança, porque como eu não dominava muito sobre o assunto, eu não tinha uma experiência, eu falava que a prótese durava 9 meses, de 9 a 1 ano, 9 meses a 12 meses. Hoje eu tenho clientes que a maioria dos meus clientes, 95% dos meus clientes que usam prótese, as próteses chegam a 12 meses. Quando eu estava no início da minha formação, eu tinha prótese que durou 3, 4, 5, 6 meses. Aí, assim, não é culpa nem do profissional nem do cliente, mas é a experiência que é pouca para o produto. Mas hoje, graças a Deus, eu consegui bastante informação que eu passo para esses clientes todos. E é através disso que tem esticado, né? Tem prolongado a durabilidade dessas próteses. Então, a maioria dos meus casos são próteses duradouras porque os clientes aprendeu como cuidar dela, como mantê-la no dia a dia e fez com que esse prazo de durabilidade se estendesse. Mas hoje eu tive um tempo recorde. Eu tenho um cliente meu que a prótese durou 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 Legal. meses. Pra, Muito bom. isso é para você ver como que, que vai se estendendo. Claro que o resultado de 1 ano e 8 meses não fica como se a prótese estivesse nova, mas ela dentro desse período de 1 ano, de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, ela ainda está dentro de um resultado aceitável. A partir dali você começa a perceber, o volume abaixa, aí o cliente começa a perceber que o volume da prótese fica bem mais ralinho, aí ele já fala, não, já está na hora de eu providenciar uma nova prótese. Muito bom. Então, já aproveita e deixa uma dica aqui para os nossos ouvintes, para os espectadores, para quem já utiliza uma prótese e está na dúvida ali se aquela prótese está bem instalada, se foi bem colocada, se foi com o profissional correto e está com algum desconforto. Qual que é a dica para essa pessoa? Olha, eu tenho um tipo de trabalho, né, específico que é fazer eu chamo de uma adaptação, né? Ou que eu posso dizer, de uma certa forma, eu posso dizer para você assim, ó, eu tenho um trabalho que eu diria que é um serviço paliativo, né? Se você utiliza uma prótese e está querendo trocar, ou se você está com a prótese e às vezes o trabalho não foi bem feito, eu tenho um trabalho que eu consigo fazer uma avaliação nessa prótese e ver quais são as limitações que ela está te oferecendo e tentar fazer uma reestruturar, dar uma repaginada nessa prótese. Agora, se a sua prótese está numa situação mais final, que já está bem desgastada, eu consigo também fazer um trabalho para você, né, de uma prótese nova. Mas se a sua prótese está passando por algum tipo de situação que está te incomodando, pode mandar uma mensagem para mim, tá? A gente faz uma avaliação nessa prótese para você e através dessa avaliação a gente vê qual vai ser o melhor serviço, tá?
mas os tipos de serviço eu faço todos, uma tonalização se for necessário, uma adaptação, até prótese nova. Você colocou, não gostou do corte que o profissional fez, mas você está interessado em dar uma ajustada nessa prótese, a gente consegue encontrar um caminho melhor para poder fazer com que essa prótese fique mais adaptável para você. Eu consigo te entregar esse resultado, tá bom? E se for uma prótese nova, você pode ficar despreocupado, porque todo o serviço que for necessário, eu vou poder te entregar. Legal, Felipe, mas a prótese capilar para algumas pessoas ainda é um tabu para comentar sobre isso, para falar que tem interesse em colocar uma prótese capilar. Qual a sua dica para essas pessoas? A prótese capilar, praticamente, você precisa de um bom profissional para poder ter uma boa orientação, para escolher uma boa prótese, tá? Em prótese, você pode ficar tranquilo, ela não é um bicho de sete cabeças, tá? Existem alguns comentários a respeito da prótese, mas através de uma conversa com um profissional adequado, você vai ter as informações necessárias. E prótese capilar é um serviço estético, assim como a micropigmentação, assim como a própria cirurgia de um implante capilar, assim como colocar uma lente de contato. Prótese também ela tem o mesmo efeito, tá? Não precisa de ficar tão assim resistente não, tá? Mas a prótese ela tem o seu universo, né? E eu acredito que os resultados, quando é encontrado um profissional de capacitado, que tenha as informações necessárias para te passar, você vai ter uma vida normal, tá? Não vai ficar restrito a nenhum tipo de constrangimento, não. Agora, se você tiver pouca informação, provavelmente sim, e esse vai ser o caminho. Vai passar por uma situação mais desconfortável, não vai querer, vai querer desistir, mas não. Mas se você tiver com um bom profissional, eu acredito que o resultado é bem satisfatório, o resultado vai ser positivo, você vai ficar um cara bonitão, eu acredito que a esposa vai gostar, a namorada vai gostar, aí as interessadas também, pode ficar tranquilo que isso aí é bem positivo também. É isso aí. Nesse episódio de hoje, então, a gente teve uma aula aqui sobre prótese capilar. E, Felipe, você comentou agora há pouco sobre algumas opções, né? Pelo que eu entendi, são 3 opções em média aí que a pessoa pode utilizar e escolher, né, para utilizar no dia a dia. Sim. Explica pra gente como a pessoa pode identificar qual a melhor solução para ela, pra gente seguir aqui para a conclusão, né? Como que a pessoa identifica? É assim, ó, essa identificação ela vai acontecendo, né, a partir de uma avaliação. Não tem como eu falar para você que tal prótese é a melhor. Mas no mercado nós temos a prótese de micropele, temos a prótese de lace e temos a prótese híbrida, que é uma mistura de micropele com tela, tá? Esses são os 3 tipos de prótese que mais circulam no mercado, tá? E através dessa avaliação, a gente tenta encontrar o melhor caminho para você. Porque às vezes você tem uma rotina mais intensa, você tem uma atividade mais, como eu posso dizer, mais intensa, Operacional? mais operacional, né? E através disso, você vai sentir um incômodo com a prótese que tem uma base mais fechada. Agora, se você tem um trabalho mais tranquilo, mais fresquinho, você trabalha no escritório, tem ar-condicionado, tem a prótese híbrida que, em muitos dos casos, cabe para você. E através de um resultado, se você falar para mim, não, eu quero um resultado 100%, tem a prótese de HD ou prótese full lace, tá? Ela também tem um resultado super positivo, que vai por uma pegada um pouco mais diferente. Mas essas informações, a gente pode estar passando para você através dessa avaliação e também pelo site, tá? O site vai ter informação sobre os tipos de prótese, os tipos de fita, a durabilidade dessas peças e também o tempo de fixação delas. Também através do site, se a pessoa tiver alguma dúvida, vai ter lá os vídeos explicativos passando toda a orientação a respeito do tipo de prótese, do tipo de fita, dos trabalhos que a gente realiza lá na barbearia, tá? E se a pessoa tiver alguma dúvida, além disso, pode estar mandando no WhatsApp ou no Instagram, que a gente, de uma certa forma, vai poder te alcançar para poder clarear para você essa dúvida que você está passando. É isso aí. E hoje nós conversamos com Felipe Júnior, especialista, barbeiro e especialista em prótese capilar.
E eu acredito que para você que tinha alguma curiosidade sobre esse assunto, né, que é tão comum, mas ainda existe esse tabu, esse episódio com certeza foi útil para você. E Felipe, muito obrigado pela participação. Primeiro de muitos podcasts aí, porque uma hora não Obrigado. dá pra gente falar Sobre sobre tudo, todo né? esse assunto, esse Sim. universo da prótese, né? Isso, e fica como mais apresentativo, tá? Mas eu acredito que outras oportunidades podem acontecer e a gente vai estar abordando de uma maneira mais dinâmica também. Vamos falar de casos mais específicos no dia a dia. Quem sabe trazer um cliente que usa para bater um papo com a gente. Ó, legal, E curti, hein? eu acredito que isso vai ser de uma maneira mais dinâmica, mais construtiva, né? Porque nós estamos construindo o caminho da prótese, né? Os profissionais, eu conheço bastante pessoas que eu sigo nas redes sociais que tá construindo esse caminho. E essa construção desse caminho para a gente vai ser muito favorável, tá? Tanto para quem usa, tanto para quem está querendo colocar, mas também para nós que somos profissional da área de prótese capilar. Muito bom. E eu Muito gostei da obrigado. ideia, viu? Quem sabe, se você tiver algum cliente aí que está disposto a vir aqui comentar a opinião dele, como é utilizar a prótese capilar no dia a dia, o espaço está aberto. É Ótimo, só a muito gente obrigado. agendar aí para ouvir a opinião de quem realmente utiliza uma prótese e o que Legal. mudou na vida dele. Sim, exatamente. Eu acredito que isso vai ser muito bom, então. Eu agradeço, né, o BH Podcast pela oportunidade. Estou muito satisfeito, tá, pelo tempo concedido e acredito somar aí na área com vocês aí, em Belo Horizonte, um trabalho apresentado para vocês, barbeiro especialista em prótese capilar. E eu agradeço vocês aqui, deixo um abraço meu e o contato aí para vocês e meu Instagram, Trino Barbershop, tá? E meu contato é o 319 8555-8471. Pode mandar uma mensagem lá, a gente vai bater um papo e fazer uma avaliação para você, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, Leandro. Estou muito satisfeito, tá? E parabenizo por toda a estrutura e super indico, tá? Se você que me conhece tiver interesse, eu deixo para vocês a abertura. O Leandro vai também ter uma estrutura para poder estar batendo um papo com você, quer ampliar aí a visão da sua empresa. Eu acredito que o Leandro tem bastante a oferecer para a sua empresa aí, assim como está oferecendo bastante para mim também. É isso aí. Muito obrigado, Felipe. Valeu Ok, pelo mexer obrigado. também, né? Valeu. E olha só, para você que está assistindo esse podcast, lembrando que nós estamos aqui no estúdio RVL e você também pode ativar o seu próprio podcast. É isso aí. Contar com toda uma estrutura pronta para você chegar e gravar com a parte de áudio, vídeo, iluminação, ambiente, cenário pronto para você utilizar. Então, se você tem interesse em ativar o seu podcast em BH, entre em contato com o Estúdio RVL através do Instagram ou através do WhatsApp. No Instagram, @Estúdio RVL. Muito obrigado por ter assistido até aqui, por ter ouvido até aqui também. E até o próximo BH Podcast. Um abraço para todos e até mais. Valeu, até mais. Obrigado.